No livro de Gênesis, capítulo 19, verso 24, diz: Então o Senhor fez chover fogo e enxofre desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e tudo o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou então convertida numa estátua de sal. Este é mais um momento acordando com a palavra: desperta tu que dormes, pois Cristo nosso Senhor breve voltará. Sou o evangelista Dinei Marinho e a palavra hoje é voltada para o casamento e a família. Que lições continuaremos a tirar da família de Abraão para as nossas vidas? Abraão foi chamado por Deus para ser uma bênção, e onde ele ia, ele era sempre de acordo com o que Deus falava com ele. E quando ele encarou o deserto, ele estava disposto a continuar confiando em Deus e também no agir do Senhor para com ele e com a família dele. Mas o sobrinho dele, Ló, não fez o mesmo. Ele escolheu fazer a própria vontade do que fazer então uma vida aliançada na presença de Deus e viver segundo a vontade do Senhor. E então, quando ele escolhe viver nas suas próprias vontades, a vida dele nunca mais foi a mesma. Pois quando ele estava perto de Abraão, ele contemplava diariamente o agir de Deus e os cuidados do Senhor com eles. Quando você toma uma decisão de se distanciar daqueles no qual está vivendo uma vida na plenitude de Deus, então você deixa automaticamente de ser alcançado pelas bênçãos de Deus sobre a vida deles. Muitas pessoas que estão próximos de você são abençoados porque Deus abençoa a sua vida, ou você também pode ser abençoado porque Deus está abençoando a vida deles. Mas muitos nem sequer valorizam ou entendem isso. E quando Ló decidiu ir para Sodoma, mostra o que tem acontecido com muitas famílias nos dias de hoje. Muitos não conhecem o agir de Deus e buscam somente os seus próprios interesses, as suas próprias vontades. Pais que estão deixando de ser o sacerdote do lar, estão deixando de conduzir a sua família na presença do Senhor e se entregam diante das oportunidades e propostas para seguir o caminho de Sodoma e Gomorra. Mães que não aceitam o chamado de Deus de colocar a família aos pés do Senhor e negligenciam a fé, a pureza do lar, a santidade e a comunhão com Deus. Filhos que se tornam rebeldes diante de um mundo que está fazendo de tudo para tragá-los, dizendo para aqueles que rejeitam as ofertas do mundo: você é antiquado, atrasado, querendo envergonhar aqueles que querem buscar a santidade de Deus e se guardar para não pecar contra Deus. Mas muitos jovens dizem: eu ainda sou novo, tenho que aprender muitas coisas ainda, eu tenho que aproveitar e curtir a vida. Mas se você vê na Bíblia, Deus ele não olha para a idade para operar. O importante é a pessoa aceitar e ouvir a voz de Deus. Lembra de Ana, a mãe do profeta Samuel? Ela buscou a Deus no casamento. E quando Samuel nasceu, ela consagrou a Deus e o levou para o templo. E muitos acreditam que Samuel tinha por volta de 12 anos, quando Deus falou com ele. E ele então se tornou um dos maiores profetas da história. Davi era um jovem rejeitado, desprezado, mas a fé dele em Deus fez a diferença na vida dele e na diferença de muitas pessoas, na vida de muitas pessoas. E tantos outros que, ainda sendo crianças, decidiram servir a Deus e viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Então Deus fez grandes obras, não somente na vida deles, mas também através da vida deles. Que nós não venhamos esquecer do que Jesus advertiu no livro de Lucas, capítulo 17, verso 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. E então nós não venhamos ver o exemplo desta mulher como um exemplo para a nossa vida. Que nós não venhamos seguir os próprios caminhos dela, que nós não venhamos andar de acordo com as nossas próprias vontades. Então, quando Cristo adverte sobre a mulher de Ló, ele está nos ensinando que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus.
lançar mão no arado, e é você querer servir a Deus, é você, depois de ter sido liberto do mundo, dos vícios e da iniquidade, volta e meia você está olhando para trás, buscando aquilo que te aprisionava, buscando aquilo que no qual fazia você continuar nas mãos de Satanás. E Deus então, naquele momento, ouvindo a oração de Abraão, envia 2 anjos para visitar Ló e tirar eles de Sodoma antes da destruição. Mas Ló dizia: vou embora daqui não, tudo que eu tenho está aqui, e aqui está bom demais. A Bíblia diz que os anjos insistiram tanto para que Ló saísse de lá com a família daquele lugar, que no capítulo 19, verso 16 do livro de Gênesis, diz que Ló demorava para sair. E aqueles 2 anjos, pegando eles pela mão, levaram então para fora da cidade e disseram: não olhe para trás, corra, salva a sua vida e a sua família. E naquele momento caiu fogo do céu sobre aquele lugar, e então tudo foi destruído. Deus insistiu assim tanto porque Deus, ele é misericordioso. Talvez você tenha feito como Abraão, tenha orado tanto por alguém, mas este alguém não quer sair dos pecados. E enquanto isso, os servos de Deus fazem tanto esforço para ver se alguém escuta as palavras do Senhor. Mas é interessante que poucos escutam. Quando nós anunciamos a palavra de Deus de arrependimento e salvação através de Cristo Jesus, muitos discordam ou não dão ouvidos, e muitos então desprezam a palavra do Senhor. E quando Jesus diz que aquele que vos ouve a tua voz, ouve a mim, mas aquele que rejeita a vós, rejeita a mim, e quem rejeita a mim, rejeita ao Pai que me enviou. Nós agimos como os 2 anjos que foram até a casa de Ló, mas muitos riram dele, e todos os servos de Ló e os amigos dele desprezaram a palavra. Mas para a família de Ló foi diferente, porque Deus estava ali respondendo à oração de um servo chamado Abraão. Então não deixou naquele momento a família de Ló naquele lugar para ser destruído. Deus tirou eles de lá e colocou diante deles novamente a oportunidade de escolher estar na presença de Deus ou voltar para o mundo. Então não deixe de acreditar que Deus ouve a tua oração. Não deixe de acreditar que Deus é quem liberta, cura. É Deus quem salva a tua família. É Deus quem está ouvindo você. É Deus quem está colocando você de pé. É Deus quem enxuga as tuas lágrimas diante das afrontas que muitas vezes vêm da própria família. É Deus que está ouvindo você e falando: continue, eu estou agindo, eu estou operando. A Bíblia fala que aquele que crer no Senhor será salvo, ele e também a casa dele, porque através dele Deus fará uma grande obra. Deus tem grandes coisas para operar em você e através de você. Mas a Bíblia fala que Ló, saindo dali, a mulher dele então fica pelo caminho. Ela estava com o coração fixado em Sodoma e ela não conseguiu então ir adiante. Nós vemos que é melhor aprender com os exemplos e os erros dos outros, aquilo no qual os erros das outras pessoas ensinam, do que nós mesmos viver errando e ser exemplo para os outros. Já que nós vamos ser exemplo, que seja de fé, consagração e perseverança na presença de Deus. Mas Ló não entendeu nada e as atitudes dele então mostram que ele não confiava em Deus, pois ele saiu de Sodoma e entrou em uma caverna. E dentro da caverna, ele se embriagou e cometeu o pecado de incesto com as 2 filhas. Isto mostra que o vírus do pecado de Sodoma e Gomorra já havia impregnado na mente e no coração daquela família. Então que nós venhamos tomar muito cuidado com o que nós colocamos diante da nossa família, ou o que nós colocamos a nossa família diante de tais coisas. Vejo muitos pais levando filhos para lugares indecentes. Muitas mães colocando filhos para assistir novelas no qual só ensinam pecado e promiscuidade. Crianças que estão crescendo de acordo à vontade do mundo porque não encontram em casa o refúgio da palavra do Senhor. O que o Espírito Santo vem nos ensinar no dia de hoje é: cuidado com as vossas escolhas. Ela não afeta somente você, mas também aqueles que estão próximos de você. Sendo estas escolhas boas ou más, as consequências elas virão. Tomara que sejam consequências boas, quando nós ouvimos sempre a voz de Deus e confiamos no Senhor. Mas hoje Deus nos ensina: seja uma bênção. Muitas famílias que foram destruídas por erros no passado, hoje Deus diz
eu posso restaurar o amor dos filhos pelos pais, e eu posso restaurar o amor dos pais pelo filho, posso restaurar o casamento que foi abalado ou destruído. Somente o Senhor pode restaurar e resolver esta situação que você está enfrentando. O avô, a avó que foram desprezados e rejeitados, somente Deus pode restaurar este amor, esta união. Confie no Senhor, busque saber qual é a vontade do Senhor para você e para a sua família. Diz assim neste momento comigo, ore com fé ao Senhor. Diz: Senhor, neste momento esta palavra veio como advertência para a minha vida. E eu rejeito Sodoma e Gomorra, rejeito os prazeres do mundo, rejeito o pecado, ainda que venha a enfrentar um deserto árido e seco, mas eu sei que o Senhor cuida de mim e da minha família. Perdoe os meus pecados e guarde a minha vida, guarde também a minha família em tuas mãos, pois ninguém pode arrebatá-las das tuas mãos. Nos livre, ó Deus, de todas as tentações, nos livre do mal, nos livre de errar contra ti. Faça de nós pessoas servas do Senhor, pessoas que venham a andar de acordo com a tua vontade. Nós clamamos a ti, agradecidos desde já pela vitória que está no nome do Senhor Jesus. Amém? Que de acordo com a tua fé, Deus venha te mostrar que Ele está com você, cuidando de você, e por você consagrar a tua vida, Ele restaura sonhos, restaura projetos, restaura famílias e tudo mais o que você precisar, sendo de acordo à vontade de Deus. Para então que o nome do Senhor seja glorificado por ti e por todos aqueles que verem o agir de Deus em você. Amém? Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Te pedir, meu Senhor, atende agora o meu clamor, pelo que fizeste perfeito e que o homem roubou. O amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. A alegria que existia no lar hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar. O desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó. O orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé, e tua família Ele irá restaurar hoje. Meu Senhor, teu Espírito em nosso favor. Somos tua existência, a sua criação. Eu te peço, pelo amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. A alegria que existia no lar
hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar, o desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó, o orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé e tua família Ele irá restaurar hoje. Restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele pode. É o Cordeiro que vem do céu Para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé E tua família Ele irá restaurar. Irá restaurar hoje. Irá restaurar. Basta só você pedir com fé. Basta só você pedir com fé.